bem-vindos a mais uma conversa online de sábado à noite. Hoje eu sou João Costa, hoje temos como convidado Tiago Pimentel, ilustrador, pintor tradicional e digital. Espero não me estar a equivocar. Não, é mesmo isso. E, bem, vamos começar, vamos dar começo à nossa live. Eu gostaria de começar por te perguntar uma questão que fazemos às pessoas, que é: o que é que te levou a ser artista? O que é que te fez Ok. sentir que queria ser artista? Ahm, Bem, olá a todos. Eu só muito tarde é que eu decidi ser artista. Eu tive mais a ideia de desenhar. Como é que eu começava a desenhar? A ideia do estímulo do desenho. E começou até relativamente cedo, se calhar com 5 ou 6 anos. E eu lembro-me que não foi porque eu adorava desenhar, mas foi porque eu uma vez fiz um desenho e causou uma reação, não sei se foi da minha mãe, se foi da minha avó, e achou piada e fez um ar genuíno de felicidade. Tipo, e eu achei piada que uma coisa que eu fiz tivesse causado uma reação Uma noutra resposta pessoa. tão positiva. Sim, e a partir daí eu associei muito o desenho à ideia de eu produzir e ter um destinatário. Ahm, Portanto, foi uma coisa que eu depois peguei. A ideia de artista e de fazer carreira não foi uma coisa, era tipo, eu quero desenhar bem, e depois logo perceber. Foi por aí. Lembras-te de algum desenho que te tenha chamado a atenção quando eras mais pequeno? Ou algo que realmente te direcionasse para fazer aquilo que fazes hoje? Ahm, eu tive dois ou três desenhos que eu lembro-me que fizeram assim algum impacto tipo no percurso. Foi tipo, ok, isto é fixe. Foi esse primeiro desenho, foi eu literalmente copiei um Zé Carioca de um livro, e o feedback que eu tive desse desenho foi tipo, uau, eu consigo desenhar, e o pessoal ficou feliz e eu, fixe, eu gosto de causar essa reação. Depois foi um bonequinho que eu fiz numa folha num dos primeiros dias de aulas que eu tive. Ao lado estava uma rapariga que achou piada, também gostei dessa reação e foi tipo, ok, fixe. Uh, e, de, e eu sou incrivelmente competitivo, mais até comigo mesmo do que com Ou os outros. Uh, e eu lembro-me mais do que, se calhar, uma das coisas que teve muito mais força do que, se calhar, estes dois desenhos. um, Foi o primeiro desenho que eu fiz das tartarugas ninja. Eu nunca tinha visto as tartarugas ninja tipo da cintura para baixo. Então eu lembro-me que desenhei as tartarugas ninja com botas, que eu não sabia que os gajos tinham aqueles pés, não é? com aqueles E então, dedos. e então eu lembro-me que eu fiquei tipo, não consegui. Foi isso. E outro desenho que foi já em adolescente, que fiz um desenho tipo. Havia uma série que era o Gen 13 do J. Scott Campbell, e eu fiz uma boneca parecida com aquilo e estava próximo daquilo da altura. Fiquei assim, uau, ok. E pronto, foi estes desenhos. Foi estes desenhos que eu achei, ok, isto tem aqui algum potencial. Foi mais ou menos isto. Ok. Em termos da tua formação, como é que Sim. como é que tu fizeste a tua formação? Podes dar uma ideia assim às pessoas? Como é que foi o teu percurso? O meu percurso uh, foi um bocado estranho, porque eu fiz artes, tudo normal, até o 12º ano foi o curso de artes, portanto, no normal. Mas quando cheguei ali, mais ou menos ao 10º ano, eu estava a ver o impending doom de depois não saber o que fazer. E estava tipo, e Da agora, o que é escola. que vai ser? Porque eu comecei a ver gajos, tipo, que eu não sabia o que é que aquilo era. Eu comecei a ver gajos tipo o Sid Mead, e outros gajos que ia concept art. E eu olhava e não vi nada de concept art cá. E tudo o que eu procurava por design,
era tipo aquele design mais tradicional possível. Nem sequer associei que concept art era mais próximo de design industrial do que design gráfico. Então, obviamente, fiz a coisa mais inteligente, que foi ignorar totalmente pintura, porque é tipo a ideia que eu tinha de pintura era que os gajos iam pôr a pintar tipo cubismo e coisas assim, e eu ia literalmente morrer. E então decidi ir para design gráfico, porque era tipo graphic design, tipo foi o que a minha cabeça processou. E obviamente que isso depois teve resultados desastrosos, porque eu, ao meio do curso, um logotipo tem duas partes, tem o logo e o tipo. O logo é a parte mais gráfica do logo e era a parte que eu perdi muito mais tempo e fazia literalmente ilustrações dessa parte e não queria saber da fonte. Portanto, eu não estava a fazer nada de design normal, design gráfico, e o resultado foi que eu acabei por não concluir o curso de design gráfico, porque eu entrei um dia na biblioteca e isto é uma coisa um bocado mais para o romântico, para aquelas histórias que um artista inventa, mas não é. Eu entrei na biblioteca do IAD, que é das melhores bibliotecas que eu uma vez vi, e estava lá na estante um livro de J.C. Leyendecker, um ilustrador do princípio do século XX. E eu vi aquelas ilustrações e foi. É isto. Foi uma chamada, Morreu. basicamente. Não, design morreu logo ali. Foi tipo, eu vi design morrer à minha frente com uma facada de sangue. Foi daquelas cenas criminosas que aconteceu e eu tipo, ok, é isto. Agora não sei o que Então, é que vai acontecer daqui para a frente, mas design morreu. Pronto. então para ti foi daquelas decisões mesmo fáceis de fazer. Foi daquelas coisas que chegaste ao momento e pensaste, Sim, ok, não, tenho mesmo de não fazer é uma esta questão mudança. não é uma questão de ser fácil, é uma decisão que não foi tomada por mim. Foi uma decisão que aconteceu à minha frente e eu não tive. Foi um homicídio. Morreu e à minha frente e tu só tens cuidado com o que aconteceu. Sim. Basicamente foi isso. Por sorte, eu tinha algum tipo de portfólio de bonecos e coisas, porque eu na altura era super fã de João Madureira. O meu estilo estava muito, muito próximo, para não dizer quase copycat de João Madureira. E isso depois abriu umas portas a fazer um estágio numa empresa de videojogos. E a partir daí foi só continuar. Então, Alô, maior Daniel. parte... Sim, o Daniel chegou aqui. Olá, Daniel. Então, o teu percurso, de certa forma, foi meio que autodidata. Porque Sim, e tem continuado a ser sempre assim. Eu tenho alguma pena de não conhecer algumas coisas. Por exemplo, eu não conheço como é que é o curso de pintura de Belas Artes. Eu tenho alunos hoje em dia que me dizem aos bocados como é que é o curso de Belas Artes. E sei que teria sido se calhar um curso que eu teria gostado, mas por outro lado, às vezes não ouço assim coisas tão boas, portanto, de certa forma, tenho algum. Eu gosto de eu ter sido autodidata porque isso forçou-me a ser curioso e a já querer agora saber como é que as coisas se fazem. tem Não aqui uma. só entrar no passaporte e pronto. Já agora a Branquinho estava a dizer que era qual era o estúdio de videojogos. A Branquinho é uma ex-aluna minha. Olá. Um, Boa noite. o, o, o estúdio na altura era a eWorks, que era um de dois estúdios que havia em Portugal. Havia um cá e outro no Porto. E foi tipo, whatever. Isso de certeza que se calhar o João irá perguntar para a frente e eu terei a oportunidade. Obviamente Battle Ok. Chasers Miguel é tipo super óbvio que eu copiava Battle Chasers. Eram coisas como é que eu ia dizer? Sentias uma conexão em termos Uhum, visuais. uhum. Sim. Uh, Só para concluir então, essa parte do autodidata e para reforçar, é mesmo, eu acho que mais importante às vezes do que um curso, mesmo que tires o curso, eu acho muito importante, e eu tenho alunos obviamente que tiram o curso de ETIC, e é logo uma coisa que eu digo logo muito claramente, tem que haver curiosidade. Tu tens, um curso não é um passaporte para tu teres um trabalho. Porque tu ires uma aula minha, tu não aprendes o que eu sei por osmose, ok? Só de nós estarmos junto um ao outro não vai acontecer. Tem que haver curiosidade tua, tem que haver interesse teu.
E essa perseguição, essa ambição tem, tem que existir. Obviamente, com o curso, se calhar, poupas alguns anos que eu tive que descobrir sozinho. Por Pronto. acaso, não sei se partilhas desta opinião, que é um bocadinho dentro desse tema, que é, Uhum, há muitas pessoas que nós conhecemos que nos dizem isto. Quando eu entro para um curso, por exemplo, no caso de uhum, entrar para o curso de pintura, tentar sempre aliar aquilo que se vai aprender lá, já com o objetivo certo. de moldar o teu trabalho para quando saís da faculdade. Há quem faça isso, há quem seja muito Hum. utilitário e consiga moldar isso. Partilhas dessa opinião ou achas que é uma coisa que pode não ser muito fácil de Isso é obter? uma questão interessante. Eu vou-te ser muito sincero, eu não sei se isso funcionaria para mim. Quando me inscrevo numa coisa, eu quero a opinião da outra pessoa. Por exemplo, eu quando vejo um tutorial, eu não é necessariamente para eu aprender. Eu não estou à espera de retirar conhecimento e mestria e coisa, eu quero ouvir a opinião da outra pessoa. E eu processar por mim mesmo se funciona para mim ou não. Eu acho que os cursos devem ser assim. Infelizmente, um curso tem vantagens e desvantagens, que é, tu tens, obviamente, a longevidade do curso, 1 ano, 6 meses, é o tempo que for, mas tens, se for um curso minimamente robusto, a opinião de se calhar pessoas que conseguem fazer um diagnóstico quase como se fosse a um médico e dizer, olha, se calhar tens de trabalhar isto, tens de trabalhar aquilo. E isso é, a meu ver, aquilo que grande parte dos cursos não faz, que é chegas lá, sentam-te numa cadeira e debitam a informação, em vez de ouvir o que o aluno precisa e fazer um diagnóstico de, ok, este gajo não sabe perspectiva, vai aprender perspectiva, este gajo não sabe Expor as perspectiva. lacunas, no fundo. Yeah, é mais isso. E o curso que eu peguei depois do Pedro Potti e da Joana Mosi foi isso. Eles já tinham um curso muito forte e eu continuei com essa postura de epá, vamos ver o que é que os alunos precisam e vamos ouvir, vamos entender porque pá, hoje em dia a tua competição é a internet inteira. A informação é fácil de buscar. Agora, de uma fonte fidedigna e de alguém que esteja a ouvir e não de um gajo que fez um vídeo e só publicou online, uh, são experiências completamente diferentes. O excesso de informação que nós temos hoje em dia, se Uhum. tu sentes que é benéfico, mas ao mesmo tempo prejudicial, porque no sentido em que tens muita informação, mas não existe uma espécie de filtragem e nem se ensina a filtrar essa informação. Isso o excesso de informação, ao contrário do que as outras pessoas acham, não é de agora, sempre houve. A diferença é que tu tinhas que ir a uma biblioteca para o consumir, não é? Agora, pronto, a diferença eu acho que está sempre na filtragem, ok? E a filtragem tem sempre a ver com a mesma coisa, que é tu percebes o que é que funciona para ti. O que no fundo tens, tu tens que saber. Eu tenho muitas vezes estas conversas com o pessoal de mentorship que eu tenho, que é eu dou técnicas, mas és tu que tens que pensar, hum, tu tens que resolver o problema. E o excesso de informação tem, tem algumas coisas que são complicadas. Acho que é perigoso quando tens insegurança. Estás a começar, não sabes por onde é que vais começar e aparece um gajo a pintar manga que faz cenas de da flash e tu ficas, uau, é isto que eu quero fazer. E o gajo faz um time-lapse de uma coisa que demorou 2 dias em 4 minutos e tu ficas, estás a ver, tipo, é isto. Isso é perigoso, mas acho que tem que partir do indivíduo ter a inteligência de saber o que é que está a ler. Da mesma maneira como tu e toda a gente, todos os miúdos hoje em dia estão cada vez mais educados para ver o que é que está online, seja YouTube, seja Instagram, e filtrar a informação. Lá por um gajo de desenho não quer dizer que seja uma autoridade naquilo. Pode ser a segunda vez que ele está a fazer aquilo e vocês acham que é bada bom. Ok? Algum tipo de investigação é pertinente. Este gajo está a falar barbaridades, tipo, seja quem for, seja eu um profissional de 20, 30, 40 anos, será que este gajo está-me a dizer bullshit? Por exemplo, o Frazetta, que muita gente acha que, e o Frazetta é uma das... Eu dou uma aula
logo no princípio do meu curso, e desculpem estar a falar um bocado do meu curso, mas é um bocado a referência que eu tenho. Na primeira aula eu critico um bocado isso. O Frazetta tinha a cena de dizer que fazia tudo de cabeça. Que conhecia a anatomia toda e é logo uma facada brutal num gajo que está a começar, porra, eu tenho que amarrar agora a anatomia até sair pelos ouvidos, porque senão eu não consigo, eu não chego àquele nível. Pronto, mas o Frazetta tinha mais máquinas fotográficas do que um fotógrafo profissional. Tinha um corpo de atleta profissional e tinha uma mulher com um rabo grande como aquela que ele desenhava. Portanto, eu começo a ver algumas evidências que se calhar um gajo que tem um corpo atlético e desenha o Tarzan e tem fotografias do próprio, tipo, percebes? As coisas começam a bater, percebes? A questionar as coisas. De forma no fundo, ele alimentava a sua biblioteca mental. Ele tinha as referências lá. E um bocadinho também de misticismo, tipo, estás a ver, a coisa vende. Isto no final do dia, isto não é só desenho, isto é um negócio. E é importante as pessoas distinguirem o que é um hobby do que é alguém com uma postura profissional, que aí envolve truques e giga-jogas completamente diferentes, ok? Sim. Mas mesmo em relação ao que tu disseste da tua aula, tu sentes que as pessoas quando estão a começar que têm muita dificuldade em iniciar, em escolher um rumo, digamos assim, ou achas que é uma coisa assim mais dispar? Existe uma ou outra pessoa que não sabe, mas por norma... Eu acho que grande parte dos alunos, e eu digo isto porque eu fiz, eu quando comecei, eu sofri, eu acho que se calhar tenho alguma empatia com os meus alunos porque eu fui todos os meus alunos, mas todos os meus alunos, sem exceção. Eu fui aquele aluno inseguro, eu fui o aluno com dificuldades técnicas, eu fui o aluno que queria desenhar tipo como o Craig Mullins. Percebes? Ou seja, há muitos, hoje em dia, tipo, entrevisto alunos que me dizem, eu quero fazer tipo Naruto ou uma coisa assim. Eu, ok, compreendes que o Naruto é feito por um estúdio com 50 gajos lá fechados todos os dias, que já desenham há 20, 30 anos, certo? Exato. Portanto, começar a ver um bocado as coisas de outra maneira. Não é condicionar as tuas expectativas. Tira-te para as estrelas, depois deixa que o mundo te atire para o chão, isso não é na boa. Mas garantir, no fundo, que também deixas que a coisa um bocado aconteça. Como é que há muitos alunos que querem trabalhar em videojogos, querem trabalhar em animação, querem ser freelancers, querem ser autores e normalmente querem ser outra pessoa que não eles. É a maneira como tu começas. Tu quando começas, tu não queres ser tu mesmo, porque tu não sabes desenhar. Tu queres ser um o Craig ideal. Mullins. Tu queres ser eu quero ser o Kim Young-ji, ficas assim, dude, tu vais falhar. É o Kim Young-ji, meu. Tipo, mesmo que desenhos tão bem como ele, no máximo estás a ser uma cópia barata do gajo. E isto é difícil. É muito difícil de uma pessoa... O caminho que eu fiz foi, eu roubei toda a gente e acabei por fazer aquilo que eu acho. E aquilo que eu acho, às vezes, não é só qualidade. É o que é que funciona para mim, o que é que, para o tempo que eu tenho, o time frame, o deadline, funciona. Ok? Portanto, é um conjunto... roubei descaradamente toda a gente. E roubo toda a gente todos os dias e não tenho qualquer pudor. Mesmo. Nada. Porque aprende, no fundo. É quase aquela... Existe aquela expressão de um bom artista copia, um artista excelente rouba. Porque não é só retirar a arte, é recriar... Sim. E sabes que eu no momento em que eu percebi que a Disney roubava descaradamente toda a gente, eu pensei, se uma mega corporação pode roubar tudo e mais alguém, tudo, um gajo de Portugal pode fazer o que quiser, estás a ver, tipo, whatever. Se o Star Wars é um filme de samurais no espaço, dude,
é o que eu vou fazer, eu vou roubar toda a gente também. Agora, o roubar toda a gente, e isso é uma coisa que eu costumo reforçar quando me perguntam acerca disto, e é sempre aquele tópico, não é roubar não é roubar a ideia ou plagiar, mas entender que a tua ideia é uma derivação. E não tem mal, não estás a fazer cheating de nada, ok? As coisas da Disney são derivações de outras. Exato. Estás só a pegar num conceito que funciona e que estás a reaplicá-lo. Yeah. Isto fez-me muito sentido quando uma vez eu li sobre isto, há uma impossibilidade no cérebro humano que é tu dizeres-me um nome de uma cor que nunca viste. Percebes? Okay. Sim, sim. Se tu não consegues identificar a cor, mesmo que a descrevas, é uma impossibilidade. Então, tu, no fundo, a maneira como tu constróis as coisas, tipo, eu gosto de Marvel, gosto do Spider-Man, ok, eu gosto das poses, eu vou fazer um personagem assim. Tu começas a pegar em peças e a construir coisas que vão alimentar uma ideia original. E não tem mal, acho que faz parte. Exato, tal como aqui o Bruno está a dizer, adaptar uma técnica que já tens e vais evoluindo. É um misto de técnicas quase. Exatamente. As coisas mais inteligentes, é assim, há uma coisa que eu muitas vezes vejo, e isso é uma coisa que eu senti, isto principalmente a nível do roubar. Eu senti-me estúpido no momento em que eu comecei a olhar para os outros e comecei a ver porque é que cada vez que eu faço um desenho eu começo do zero. E quando eu digo começar do zero, é literalmente estar sempre a experimentar técnicas novas. Sim. E eu comecei a ver o que é que os outros faziam, a lógica por trás dos outros faziam. Por exemplo, o Drew Struzan, o gajo faz uma técnica muito interessante. O gajo faz spatter com os pincéis que usa para criarem um efeito tipo grão de filme. Sim. E nas ilustrações, portanto, no fundo, ele está a pintar o mínimo possível. Isso é bem inteligente. É tipo, ele deixa que o viewer, o espectador, Cria preenche. ilusão. Exato. Exatamente. Como, por exemplo, o Craig Mullins começar a partir de uma imagem bem inteligente. O gajo tem qualquer coisa para isso, como outros concept artists tiram fotografias a nuvens e começam a martelar as nuvens para fazer monstros. Como o Scott Robertson tirava fotografias com uma lente macro a ranhuras e coisas na parede, virava a fotografia e era uma paisagem que depois pintava por cima. Isto são coisas inteligentes. E um gajo fica assim, eu sou estúpido se não fizer uma cena destas. É absurdo. Percebes? É um bocado tipo, tu estás a descartar informação que faz sentido, que é racional. Percebes? Sim, Principalmente em coisas tipo a óleo e coisas assim, que são... O digital um gajo não pode argumentar. É de novo. Está bem. Ok, pintura a óleo. Então um gajo já há 400, 500, 600 anos a fazer aquilo. Sim. Ok? Portanto, se calhar os gajos sabem o que é que estão a fazer. E é um bocado por aí. Voltando também à seleção à tua filtragem, tipo, não descartar porque um gajo fez as coisas há 50 anos que é estúpido, porque não é do teu meio, porque não é digital. As técnicas de pintura que eu uso são coisas o mais básicas possíveis e mais tipo tradicionais, por isso é que eu fiz reverse engineering e aprendi a pintar ao óleo sozinho a partir do digital. Percebes? Nós até temos exemplo de pessoas aqui no chat, do Daniel e do Bruno, que aplicam, no fundo, as técnicas tradicionais no digital. E é daquelas coisas, não é uma técnica diferente, é simplesmente um mídia diferente. Então é adaptar à ferramenta, é passar de um pincel para uma coisa como esta. Não deixa necessariamente de ser uma aprendizagem, não é algo novo, não é do zero. Não. Há uma intimidação inicial quando tu abordas um material novo. Mas no final do dia é assim, a luz comporta-se da mesma maneira, seja digital ou tradicional, é factual,
ok? Tu não podes discutir a iluminação, pelo menos em realismo, porque a luz incide de um lado, a sombra sai do outro. Acabou, ok? E é respeitar esse tipo de coisas e transpor de digital para tradicional e manter consistência. O difícil de pintar é tu aplicares as regras do jogo e dizeres é assim, e depois o espectador, o viewer, quem está a ver a imagem, entender as regras que tu aplicaste. E, ok, este gajo, esta cara recebe luz assim, então, ok, isto bate certo. Ou então mandar tudo à viola e faz abstracionismo e está a andar. E a Whatever. luz vem de sabe-se lá de onde e nem se sabe de onde é que vem a Yeah, fonte de yeah. luz. Yeah, tipo, cada um sabe de si e há mercado para toda a gente, mas naquilo que eu gosto, que é o realismo, é muito simples o entendimento. Luz é luz, e, seja de que maneira for, e só tens que entender a reação dos materiais à luz e, basicamente, arestas e valores. As cores até são subjetíveis, porque tu podes mandar as cores todas à viola e tipo, tu consegues ler o que é uma pessoa ou não, ou o que é Exato. um objeto. É incrível de ver o quão pouca informação, tu com 3 ou 4 manchas, tu consegues ler uma cara. E aquilo não é uma cara, aquilo são 3 manchas ou 4, fica assim, ok, Se fixe. não, se não me engano, existe um artista chamado Robot Pencil. Ele costuma também Uhum. fazer muito à base de Sim, manchas sim, sim, e sim. figuras geométricas. E ele, com poucas coisas, consegue definir logo uma cara. Tipo, estou-me a esquecer agora do nome de alguns artistas que fazem exatamente Sim, o mesmo, mas no fundo é simplificar as formas e tentar fazer uma aproximação daquilo que é a realidade. Não precisa necessariamente ser uma cópia sim. perfeita. Tem que ser uma aproximação. Nem vale a pena, nem vale a pena. Exato. Pintura, cada vez entendo mais que pintura é síntese. O que é que tu consegues comprimir no mínimo de informação possível? Eu cada vez estudo mais gajos mais antigos e principalmente eu acho que o pico a nível de pintura realista que é impressionistas tipo Sargent, em que com uma pincelada faz manarina e tu ficas assim, tudo, pá, como é que tu com uma cor, uma expressão muito simples, descreves toda uma forma? Porque a tua percepção espera isso. E então arestas, valores e esse tipo de coisas hum, não é mais complicado do que isso. Aliás, pintura cada vez acho mais que é síntese e é a forma certa, com o valor certo, com a cor certa no sítio certo. É ridiculamente estúpido e simples. O ato de pintar é muito, muito básico. É Depois tem mais a ver qualquer com a coisa que expressão, no fundo, é. que A é o que faz aplicação sair a de pintura. tinta, a Exato. aplicação de tinta e da mancha no sítio é primitivo, para não dizer quase infantil. Agora, a tomada da decisão certa é que é muito complicado. Uh, e isso é que faz depois o desafio da pintura. Mas pronto, Eu ainda, eu começo a divagar, tu põe mão nisso, por favor. sem problemas, porque eu acho que é interessante nós partilharmos isso. No fundo, a maior parte de nós ou faz arte ou aprecia arte, por isso Uhum. vemos um pouco disto. Mas, por exemplo, eu vi um tutorial, acho que até foi ontem, se não me engano, em que se falava mesmo desse aspecto, em que a pessoa quando começa a ser introduzida à arte, começa a ser introduzida desde pequeno. A primeira Uhum. coisa que te lembras é a cara sol, uma expressão inglesa que estou a traduzir muito mal, que a tua primeira designação é simbólica. Só depois Certo. é que tu vais introduzindo significados, vais introduzindo o volume, vais introduzindo a diferenciação da forma, só depois é que Uhum. vais introduzir a cor e vais conseguindo, no fundo, é começar com uma base simples e aumentar a complexidade. E no fundo a pintura é isso, pelo menos na minha Não é opinião. mais, não é mais complicado do que isso. A diferença é assim, obviamente que depois tem a ver com o tempo e com a energia que tu vais despender e obviamente o objetivo. Se tu queres uma coisa mais polida ou menos polida, porque lá está, tem uma audiência. O que é que a tua audiência requer daquela imagem? Eu, para mim, grande parte das coisas que eu faço são. Eu estava assim, aqui alguma coisa. Para as coisas que eu faço são incrivelmente sujas e lineares, não é de toda, não publico tudo.
mas tem a ver com o desafio pessoal. Tipo, o quão menos informação eu consigo pôr para descrever cabelo, para descrever um olho, tipo com duas Exato. pinceladas. Consigo fazer isso, ah, mas acho que o desafio depois também é muito esse. Ah, cor certa no sítio certo. Exato. Bem, eu vou aproveitar este momento que nós estamos a, entre aspas, a terminar um dos nossos tópicos e Uhum, queria deixar uma informação para o público. Nós vamos ter um giveaway ainda nesta live, mais para o fim. uhum. Se quiserem fazer parte do giveaway, fiquem atentos que mais daqui a bocado nós vamos dar mais informação em relação a isso. Bem, agora vamos seguir para outro tópico que é a tua Uhum. experiência profissional. Ok. Como é que tu começaste e o porquê de seres freelancer? Porque tu, no fundo, começaste Eu comecei em uh, videojogos. em videojogos. Ah, sim, mas eu vou-te ser muito sincero. Eu vou abreviar isto porque não é de todo interessante. Não há uma cena romântica e fantástica que aconteceu. Ah, eu estava a tirar o curso e basicamente eu fui a uma entrevista, fiquei como estagiário de uma empresa de videojogos uh, e o meu percurso foi muito inconstante porque eu entrei nessa empresa e pouquíssimo tempo saí, depois fui trabalhar para outra a fazer web design ou uma coisa assim, tipo, que obviamente correu incrivelmente mal. Depois tive X tempo sem trabalhar, depois voltei a trabalhar em outra empresa a fazer 3D, tipo, e um bocadinho de concept art. Era para telemóveis. E acabei também nessa empresa, eles faziam bué conteúdos para telemóveis. Sabes, quando tu enviavas uma mensagem telemóvel e os gajos literalmente enviavam wallpapers e coisas, Sim, tinha ringtones e aqueles, isso tudo. sim, aqueles Pronto, serviços de que até aparecia nas revistas e tudo. exatamente, era um desses serviços. E, É. portanto, eu tive para aí um ano e tal a fazer bonecos e a fazer uma coisa que eu adoro e que é incrivelmente proibitiva de dizer o contrário em Portugal, que é que tu não gostas de futebol. E eu estive a fazer durante meses assim os logotipos do Benfica, do Porto, do Sporting, facadas emocionais e profundas. Uh, sobre pá, aqueles fundos telemóveis o mais fuleiro possível que possas imaginar. Ai não, Um, com as fluorescências todas, com aquilo. tudo, 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 tudo. Uh, depois voltei a trabalhar em videojogos numa empresa, mas eu vou-te ser muito claro porque é que eu saí nessa altura, porque foi um ponto de viragem. Eu estava com 27 ou 28 anos. Uhum. Estava a ganhar pouquíssimo, não sei se era 750 euros ou um bocado assim. Um, e eu estava em full time e eu tive um ano em que eles me puseram a fazer, não era photobash, mas estávamos a trabalhar em um ou dois hidden objects e basicamente o que eles me puseram a fazer foi pegava em imagens de bancos de dados, recortava e pintava por cima. Não é photobash, é literalmente só martelar É como se a fosse um mobile paint. fotografia. Era, É era... tipo o Paint. Ui, Era literalmente era fazer isso. E estava a trabalhar em Hidden Objects, basicamente era colocar objetos em, portanto, em ambientes e fazia um bocadinho os ambientes. Um, uhum. Só que naquela altura foi um choque para mim, porque eu tinha sugerido dois dos jogos que foram feitos. A minha mulher ajudou-me com a história de um deles e eu sei que aquilo foi vendido na altura por uma quantia substancial e não me foi oferecido nada Nenhum. desse valor. Nem tampouco me deixavam desenhar personagens ou outra coisa. Basicamente era tipo género, tu és bom a Photoshop, então a gente vai te pôr a fazer coisas de Photoshop só porque és rápido. E eu senti que aquilo era um dead end. Eu tinha 27 anos, tipo, estava a fazer uma coisa que odiava.
Gostava de jogos, mas a minha perspectiva era trabalhar só em casual gaming. Sim. E eu tive que tomar uma decisão que foi das duas uma. Ou eu tento ir para uma indústria de videojogos a sério, ou mudo de ramo. A indústria de videojogos a sério para mim tem um problema, que é, eu sei que tu tens que... Eu sei porque pessoas com quem eu trabalhei, inclusive um dos meus irmãos trabalhou na Ubisoft. Foi programador da Ubisoft e saiu. E é um miúdo que era incrivelmente focado. Ele começou a jogar os Assassin's Creed e os... Não, mentira, até foi os Prince of Persia e disse, eu quero fazer isto. Sim. E o gajo focou-se e foi para a Ubisoft. Boa noite. Tipo, não houve hipótese, estás a ver? E teve na Ubisoft e não gostou. E confirmou aquilo que eu sabia dos grandes estúdios, que é... primeiro, tu Brain Machine. tens que ser novo. E eu já não era assim tão novo. 21, 22 é o melhor para tu ir para um estúdio desses. Depois, sinceramente, a indústria de videojogos eu gosto muito de jogar e gosto de trabalhar, mas eu não gosto do dia a dia dos videojogos, que é tu entras às 9 da manhã, sais às 8 da noite e tu estás 3 anos sem mostrar trabalho nenhum. Tens um crunch brutalíssimo. Não és assim tão bem pago porque os gajos fazem aquele truque de... Já que estás aqui, faz isto. E não é só, eles usam muito o facto de tu gostares daquele IP. Queres trabalhar na Last of Us, então nós vamos levar ao chão, mas estás a ver, mas vamos carregar, estás a ver, mas estás a trabalhar na Last of Us. Tipo, isto é uma oportunidade para ti. Depois aparece uma ficha técnica, basicamente. Numa lista de 400 em que só gajos. se referencia aos diretores e esses é que são recordados às vezes. E eu não e mais do que isso, e vou-te ser muito sincero, eu cresci com um bocado com um vazio de família e eu não queria sair, duas coisas, não queria sair de Portugal e estou com a mesma pessoa e espero continuar, Joana. Basicamente, e eu queria família e eu não queria abdicar disso por nenhum desenho. E então foi tipo, não vale a pena, é trabalho. Há outras maneiras de fazer dinheiro e eu vou arranjar a maneira de conseguir fazer aquilo que gosto de uma maneira que eu não me levo ao chão ou que tenha de prescindir de estar com a minha família. Acho que não era esse o caminho. Atenção, eu quero deixar muito claro uma coisa. Quem escolhe uma vida mais focada profissionalmente e quer seguir esse caminho, go wild. Não é para mim, não era aquilo que eu queria e eu persegui outro caminho. Eu sei que a dada altura podia ter perseguido esse caminho porque eu tive a oportunidade para fazer algumas entrevistas, mas envolvia tudo aquilo que eu estava a dizer. Eu saí daqui e prescindi de coisas que são mais importantes para mim. Mas sem fugir da tua pergunta, eu depois fui para freelancing porque eu passei-me um dia nessa empresa e peguei nas malas e vim-me embora. Fiz um Alberto Miel. Eu basicamente cheguei lá, só não peguei fogo àquilo, mas no mesmo dia que eu me chateei com um dos bosses, basei, foi tipo, tchau, man, não quero nada com isto. No dia a seguir, era freelancer. Das duas uma, ou és desempregado ou és freelancer. São duas atitudes diferentes. E eu passei automaticamente a ser freelancing e disse, ok, vou experimentar publicidade. O primeiro ano não foi fixe. Eu tive pouquíssimo trabalho e cada vez eu tinha um portfólio de videojogos. E o que é que isso acontecia? Tu enviavas a uma empresa, a uma editora,
e a editora ficava assim, agora faz-me um teste porque eu não consigo ver se o teu Oi, estilo não. funciona de videojogos, funciona para a editora. Então eu fazia testes. E depois eu enviava coisas para agências de publicidade e as agências de publicidade, mas só tens videojogos, nós não podemos contratar porque não sabemos, ou seja, não entendiam o meu portfólio. Uhum. E então o primeiro ano foi reconstruir a coisa no fundo, tipo, ok, eu agora sou um profissional sem portfólio, e então tive que começar outra vez do zero. E e depois foi um bocado aquela, é assim, eu passei a ser freelancer e a fazer storyboards no dia em que tocou o telefone e disse, faço storyboards, e eu faço storyboards há imenso tempo. Portanto, a partir daí eu fiz o meu primeiro storyboard e em 24 horas eu entreguei 25 planos e passei a ser storyboarder. Oh, foi uma Portanto, questão de atitude. basicamente, é uma Foi questão de mesmo chegar atitude. àquela altura. E a partir daí foi continuar. Isto já foi há 11 anos. E basicamente eu vou interromper agora porque eu sei que se calhar há perguntas que tu queres fazer em relação a coisas profissionais e eu lidar com clientes, mas o meu percurso foi este. A única coisa que se alterou foi, há uns anos eu fui convidado pelo Pedro Poitier e pelo Joana Mosi para dar aulas, que era uma coisa que eu não estava à espera de fazer já. Era uma coisa que eu me imaginava a fazer mais para a frente, tipo quando fosse aqueles velhos barbudos grandes, tipo ZZ Top. Mas foi tipo de género. Eu gostava, não por uma cena de ser o rei da sala, mas porque eu, como sou autodidata, eu afino, mas profundamente, quando eu vejo alguém que quer desenhar e não consegue, eu tenho quase um Aquela ímpeto necessidade de. tipo, senta-te aqui ao meu lado, meu, isto não é ciência, isto não é preciso chamar a NASA para resolver isto, ok? E a gente consegue desenhar, é só encostar o lápis no papel e a gente vai Vamos começar conseguir, com a percebes? base e vamos construir, que senão as Yeah, coisas yeah, não avançam. Por acaso yeah. está aqui um. Diz. Desculpa estar-te Não, a não, não, cortar não. um pouco, mas está aqui um comentário que por acaso eu acho que é bastante pertinente, que Uhum. infelizmente, pelo menos pelas informações e pelas conversas que eu tenho tido, é que existem muitos estúdios em Portugal, e desculpem se eu estou a perder algumas Não, não, das não, 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 não. mensagens, que eu estou focado na conversa e às vezes posso falhar. Porque existem muitos estúdios em Portugal que utilizam muito essa tática, digamos assim, dos estudos. Precisamos que você faça um teste, precisamos que você faça uma pequena amostra. No fundo, simplesmente para irem armazenando, como é que eu ia dizer, ideias, para usarem mais tarde. É uma Eu maneira de vou-te fazer outsourcing eu vou-te sem terem interromper que pagar. aí, só porque isso arrepia-me aqui atrás. E isso é alguma coisa que eu tenho que reagir. É tipo radioatividade para mim. Percebes? Eu tenho, duas coisas para dizer acerca disso. Que é, primeiro, eu uma vez tive uma confirmação acerca de uma coisa que eu suspeitava. Vocês, quando vão ao carga de trabalhos e veem um Gmail, não respondam. Uma vez, eu estava numa reunião numa agência e um gajo que era ilustrador, ou já não me lembro o que era, o gajo estava lá a fazer uma cena. Então, uma cena foi, o gajo pôs um anúncio no carga de trabalhos a pedir ilustradores Sim. e fez um briefing e então, basicamente, era toda a gente enviou-lhe o valor e o portfólio deles para o gajo que era ilustrador saber o preço da concorrência e os trabalhos que eles faziam. Ok, isto é super básico e não pensem que não é incomum. Grande parte, se calhar, de alguns estúdios fazem isto e, epá, é assim, Mas, eu só quero dizer mais uma coisa em relação aos testes. E eu já disse isto, João, no outro dia, quando nós estávamos a fazer testes. Se eu fosse ao Pingo Doce,
Eu agarrava um pacote de açúcar, eu chegava à caixa, eu dizia, eu vou levar o pacote de açúcar, eu vou experimentar, e se eu gostar eu pago. Basicamente, o gajo da caixa virava sim, sim, fazia assim e vinha a segurança e levava dali para fora. Logo, É. ok? Portanto, vamos, é esse o patamar. Traduzir isso um bocadinho para aquilo que as pessoas deviam fazer no contexto profissional. Que é, pedes-me um teste, ok, pagas o teste. Pagas o teste. Uh, e isso é um indicador de, se queres trabalhar com algumas editoras, quer dizer que o teu portfólio não demonstra aquilo que tu precisas de mostrar para essas editoras. Ok? Exato. Não está a funcionar agora para o trabalho. O que é que pretendia que não está a ver no meu portfólio? Isto. Ok. Voltamos daqui a 2 semanas. Chique. E chegas lá com um portfólio reestruturado, sim. A importância mais também... vale isso do que fazer um teste que vai só para uma editora exclusiva que mais ninguém vai ver. Ok? Pensar as coisas de forma mais racional. Certo? Porque até no dia a dia não... É uma questão de respeito pessoal. Eu hoje em dia não aceito trabalhos, eu não faço coisas que me façam sentir estúpido ou mal comigo mesmo. E por melhor que seja o dinheiro. Porque uma má decisão é uma má decisão com a qual eu tenho que viver. Não é só uma má decisão que eu tomei, é uma má decisão que eu tenho que viver a sentir-me tudo. Foi coisa estúpida. A sério. É isto o melhor ao fim de uma década de freelancer, é isto o melhor que conseguimos fazer. Por isso mais vale perceber um bocado as coisas. As editoras não funcionam por commissions. Melhor do que eu, perguntem à Patrícia Furtado, que está aí no chat, que é a Mega Pro das editoras. Ok? Ela é que sabe. Eu trabalhei pouquíssimas vezes com editoras e eu, como não tenho paciência para comissões de vendi X livros e depois eu tenho que me chatear e perguntar e fazer inventário se vendeu os livros que disse que vendeu, paguem-me só à cabeça e acabou. Pronto, é simples. Por acaso existe aqui o comentário do Bruno. Eu não sei se posso partilhar, Bruno, a tua história, que é uma história até bastante peculiar, em que basicamente ele negou-se a fazer um teste, depois de ter feito um, e pediu-lhe, desculpe, mas não tem disponibilidade de fazer mais um teste, é que este aqui não foi necessariamente aquilo que nós queríamos, pode fazer mais um teste. Não sei se me estou a enganar agora naquilo que me contaste na altura, mas basicamente andavam atrás, você tem disponibilidade de fazer o teste? Então o Bruno simplesmente disse, sim, tenho, então depois nunca mais respondeu, porque eles estavam literalmente a caçar o artista para ir constantemente ali buscar a gota, digamos assim. Sério, eu acho que é uma coisa tão pertinente e tão importante de discutir, que mesmo portfólios e a importância de conseguires criar um portfólio que se adapte àquilo que tu vais procurar, porque às vezes é uma dificuldade. É a pessoa dizer, eu sou artista de X, mas tu consegues fazer mais que X. Então, se tu estás a aplicar para um trabalho que não está aqui dentro desta tua ambição, foca o teu portfólio para responder à necessidade do... Sim, se tu obviamente, por exemplo, eu estava a reparar o Daniel. O Daniel nitidamente tem um portfólio que está a apontar para um mercado muito claro, que é tipo Magic the Gathering. Eu olho para o portfólio dele e sei, este gajo primeiro pinta para caraças, é um monstro do caraças e tem um mercado super definido. É super claro para onde é que ele está a apontar. Se tu tens várias coisas que queres apontar e não estás a mostrar o que é, percebes? É tipo... o problema não é teu, é só um sintoma. É tipo, se me estão a pedir isto e não compreendem o meu portfólio, se calhar eu tenho que repensar o meu portfólio. Eu não vou fazer agora 50 desenhos só para animar estes gajos. Tipo, tu não vais a uma cena de gelados e provas os gelados que tu queres. Tipo, atenção, tu comes agora um, depois voltas para a semana e comes o outro. Tipo, percebes? Atenção, é um bocado por aí. Acho que tem que haver um bocadinho. Há uma coisa que eu quero falar que é importante, que é, eu demorei um bocado de tempo a perceber, que é a pior coisa que tu como freelancer podes fazer é ter medo. E ter medo é medo de não receber
medo de não estás a fazer aquilo que deves, medo do teu portfólio não ser suficiente, medo disto e daquilo, um, porque basicamente vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Tu, isto não tem a cena do medo não tem a ver com nenhuma forma romântica de ver a coisa. Foi uma coisa que eu entendi acerca de negociação, quando negocias com um cliente. Tu não tens a capacidade de negociar quando estás numa posição de medo. Uma negociação só é uma negociação quando as duas partes estão em equilíbrio uma com a outra e então há uma negociação par e par. Se tu estás sempre abaixo da pessoa que estás em negócio, não é um negócio, não é uma disputa, é um exercício em frustração. Tu já perdeste e ainda nem começaste a fazer. Sim, é quase aquela ideia de o cliente começa a colocar um exemplo assim muito por alto. Começa a colocar muitas dúvidas, muitos senãos, muitos porquês e tu perguntas mesmo assim: é este produto que tu queres? Porque o cliente, se não tiver a definição... Sim. É até mais do que isso. É quando começa a entrar com aquelas jogadas de... E depois também tu vais-te apercebendo. Há aquele tipo de clientes que começa a frase com: pá, tu achas que conseguias e tu ficas assim: eu consigo o que quer que seja. Agora interessa se tu queres pagar aquilo que eu acho que é. Sim. Percebes? Mas achas que conseguias, como se fosse uma criança, tipo, mas olha, consegues andar? Não, mano, eu consigo desenhar o que eu preciso. Agora, queres pagar por isso ou não? São duas coisas diferentes. E vai haver muito trabalho, ok? Então vamos pôr isso em contrato antes de começarmos, só para ficar já estipulado. Ou fazes já o pagamento de entrada e depois... Vamos já adjudicar. Vamos já adjudicar que é para o meu tempo estar disponível. Exato. Ok? Pagar com e ele ter, entre aspas, não digo exclusividade, mas ter o empenho, digamos assim. Sim. Se trabalhar no vazio, não. Eu quero falar do pagar com expedição, é muito importante, porque é um cartão de crédito que eu nunca consegui usar no Pingo Doce. Foi uma coisa que eu nunca deu. Eu já cheguei lá, agarrei uns donuts, os gajos já deram para mim. Mas não. Tudo o que me disseram que iam pagar com expedição, mas isto vem muita coisa, como se me viesse um tsunami de trabalho. Se parece tanga, provavelmente é. Isto em qualquer coisa da vida. É quase aquela questão. É quase aquela questão de chegarem à tua beira: olha, tenho aqui esta exposição, toma, é tua. Não, sério, mereces, é tua. Chegas a casa, olhas para os teus filhos: o que é que vamos comer hoje, pai? Exposição. Está aqui. Exposição no forno, um refocadinho de exposição. E olha, ontem joguei de exposição até às 3 da manhã, tipo, ali. Isto tem um bocado a ver com autopreservação. Há uma coisa que se calhar uns ilustradores têm que perceber uma coisa, e eu digo isto e é uma conversa que até é muito mais longa, que há a diferença entre ser amador e profissional. O amador não pesquisa. O amador não trata o trabalho com respeito. O amador menospreza-se. O profissional aparece com profissionalismo e postura. Ou seja, quando diz que vai fazer uma coisa, faz a cena. Quando diz o deadline, cumpre o deadline. Não é o cliente que propõe o deadline, é o profissional que diz. O profissional pergunta: o que é que tu precisas? Preciso de 30 planos de storyboard para amanhã. Não, precisas de 30 planos de storyboard e demoram 3 dias. Exato. Okay? É completamente diferente. Não sei se ainda te recordas daquilo que nós estávamos a falar ainda há bocadinho, que era entre aspas, do fantasma do reconhecimento. Nós pagamos-te com reconhecimento e também falaste do aspecto da pessoa ter de estar numa posição de igualdade.
e nunca numa posição de medo. De medo, não é? Exato. Eu acho isso super importante, porque é assim, isto é suposto. Os gajos usam e abusam de uma coisa que é muito importante. Eles sabem que tu gostas de fazer isto. Então eles vão usar isso. Percebes? Eles vão-te tirar clientes que tu gostas ou que queres fazer para. Percebes? É muito isso. E se tu estás sempre com uma postura de receio, de medo, não vou conseguir aquele trabalho, não vou conseguir fazer isto, não vou fazer aquilo, qual é o objetivo? É um Exato. exercício em frustração constante. Acho Tu que estás muito disso sempre. deriva da necessidade. Acho que as pessoas também têm um bocadinho esse lado. Infelizmente é daquelas dimensões É. E é uma coisa que que ainda por cima é muito complicado porque tu já tens que lidar com a frustração do desenho em si. Tu tens que produzir uma coisa, não é? Tens que exato, lidar com as tuas inseguranças acerca do desenho, acerca de se aquilo está aí bem, se não está aí bem, como é que. Pá, já é essas coisas. Depois é se o gajo vai pagar, se não vai pagar. Vamos ter um Covid 22 em vez do 19. Epá, whatever, há tanta coisa sim. que é problemática. Já agora, só a título, porque foi o Pedro Poitier que pediu. Exato. Apanham um chapéu. Cá estamos, de chapéu. Pronto, isto para fazer o brilharete para o Poitier. De jus ao Basicamente, tu tens, para seres funcional, tu tens que minimizar os teus danos. No sentido em que tu tens que conseguir produzir trabalho consistente, tens que conseguir cobrar por esse trabalho, tens que fazer uma carreira disto. E as pessoas muitas vezes focam-se numa ilustração e não numa carreira. Ou seja, eu vejo muitas vezes pessoal que faz aqueles desafios tipo vou fazer 500 desenhos agora para o Instagram. Eu percebo que seja para capitalizar e para ter followers e para conseguir. A que custo? É que isso vai produzir desgaste Exato. em ti, na tua confiança. Percebes? Há muita Sim, sim. e há muita coisa que é muito mais problemática de lidar do que só um desenho. Eu não tenho qualquer dúvida que um gajo com a inspiração correta consegue fazer um grande desenho, um bruto desenho. O problema é a consistência de o fazeres cada vez que o tens que fazer. Exato. Quando há mesmo a necessidade de conseguires fazer um trabalho que não só é criativo, mas é apelativo Sim, para quem está a sim, ver, sim. quando estás sobre a pressão do ato de desenhar e não só. É, É aquele por, peso adicional. é porque é assim, tu não podes só desenhar quando te sentes bem. Ei, Tiago, o Exato. Tiago Franco é do curso de Concept Art também, nosso professor de Concept. Chateio-no, bombardeio-no à vontade. Basicamente, o que eu estava a dizer é o problema mais grave, e é uma coisa que eu se calhar quero reforçar aqui, as pessoas focam-se bem na parte técnica, a nível de carreira. Sim, Acham que só vão ter uma carreira se forem bons tecnicamente. Quando eu garanto que é muito, muito mais hum, vital, consistência e principalmente lidares com o síndrome de segunda-feira. O síndrome de segunda-feira é segunda-feira, eu não apetece trabalhar, eu, eu tenho que fazer um storyboard de tampões, tenho que fazer uma cena que não me interessa nada e eu vou fazer e vai ficar muito bom porque eu quero que o meu cliente esteja satisfeito. E o computador ficou sem placa gráfica. Percebes? A vida acontece à tua volta e tu tens que produzir. sim, O exato. cliente não quer saber se dói a cabeça, se o teu computador foi à viola,
Se a pessoa está no hospital, ou seja. Nada. Não. Eu, por acaso, há 2 dias, estava no All Mentorship e eu vou partilhar essa história, que eu tive um contacto quando e que me fez perceber o mindset da entidade empregadora e do cliente quando eu era muito novo. À medida que eu já trabalhei em coisas tipo Ping Doce, Lidl, não sei o quê, para ter uns trocos. E quando estava na faculdade, eu trabalhei numa cena que era o Art Shuttle, em que eu era condutor de uma carrinha tipo Vita em que eu levava os turistas de um lado para o outro. Só que aquilo não estava a correr muito bem e puseram alguns dos chefes a irem junto com os condutores para venderem bilhetes. Naquele dia, um dos Big Bosses foi comigo e eram 10 da manhã e pronto, eu estava exausto, eu estava no hospital, estava coisa Ok. eu fui vender bilhetes e trabalhar e estava literalmente com esta cara, assim, a vender bilhetes. E o gajo, e desculpem a tonalidade que vai surgir agora, mas foi literalmente o que aconteceu. O gajo em inglês virou-se para mim e disse-me, obviamente em inglês: "Oh, meu cabrãozinho, eu não quero saber se o teu avôzinho está a morrer ou não, eu quero que vendas bilhetes, está bem?" E Que comichão na mão. pronto, e isso tu Sim. tens que fazer clique se lida com como é que tu lidas com aquilo, certo? E então, isso fez-me compreender o outro lado não compreende, por melhor que sejam. E eu tenho muita sorte, eu tenho clientes incríveis, a sério. Eu tenho muita sorte, eu trabalho com as duplas criativas mais interessantes que tu possas imaginar. E são pessoas com uma compreensão brutal, mas também há pessoas que não compreendem. E o cliente não quer saber se te dói a cabeça, se tu não conseguiste desenhar aquela mão, se é segunda-feira e dói-te whatever, se a placa gráfica foi à viola, não interessa. Interessa que é meio-dia e ele não tem storyboard. Percebes? E se não tens storyboard, a tua carreira morreu. Eu só estou a trabalhar há 11 anos como freelancer por uma razão única e exclusivamente, que não é qualidade técnica, é porque eu nunca falhei uma entrega num storyboard, uma única. E isso envolve diretas, às vezes malabarismos, tudo e mais alguma coisa, porque é assim, a parte técnica, o cliente entende que tu não estás sempre no teu melhor. Agora, a tua postura profissional e a confiança é atrair a tua namorada, não tem volta. Ok? Se tu fazes uma vez, o gajo nunca mais sabe se não voltas a fazer. Okay? Fica a confiança completamente quebrada com a pessoa e não dá para, em termos profissionais, manter aquela ligação. Não, fica comprometido. E então o problema é esse, é que a qualidade técnica tu podes sempre evoluir, a tua credibilidade e postura profissional não podes reparar. A partir do momento que caiu, acabou. Pelo menos acabou. Sim, Pelo aquela menos ponta queimou. Podes reparar, mas é uma coisa muito mais complicada e dolorosa de quebrar do que haver um mau desenho em 30. Desenhaste a cara do gajo, gasta o nariz torto, assim, coisa, whatever, olha, go, estás a ver? Tem que ir, meu. Eu já fiz alguns storyboards e vou-te ser muito sincero, eu entreguei alguns storyboards que eu, no dia a seguir a essa direta, eu olhei para aquilo e fiquei assim, dude, eu fui pago por isto. Tipo, é inacreditável, mas o feedback que eu tive foi: o cliente, Tiago, muito obrigado, porque precisávamos deste material para fazer pitch para o cliente. Portanto, tu não sabes o valor que aquilo tem para o cliente. Exato. Ok? E as pessoas valorizam muito, por uma questão de qualidade técnica,
mas isso é uma coisa que tu podes sempre evoluir e trabalhar, e à medida que tu vais sendo cada vez e que vais tendo mais trabalho, é o próprio trabalho que te estimula a teres mais capacidade técnica. Agora, se tu tens um perfeccionismo extremo, se tens uma postura profissional, epá, que fica aquém daquilo que o cliente procura, hum, não é uma carreira que tu tens. Tens Vai influenciar trabalhos negativamente. esporádicos, ok? É. E isso é a realidade. Hum, é isto que eu tenho a dizer. João, mas eu estou a desviar completamente isto. Tu Bem, vê lá, o que é que tens aí para dizer? vamos mudar para algo um bocadinho mais positivo. Uhum, Vamos iniciar o nosso giveaway. Vou só dar um bocadinho uhum. de tempo para a minha ajudante do outro lado da rede fazer a gravação da ecrã. Para todos aqueles que quiserem participar agora do giveaway, deixar uma mensagem aos artistas portugueses, uma mensagem de força para os artistas portugueses. Isso vai Vamos, ser fazemos agora. basicamente. Exato, todos nós. Todos nós. Por isso, quem quiser participar no giveaway já sabe. Uma mensagenzinha com o coração a mandar força, seja o que for, o que importa é a mensagem. Ok? E E é só para termos aqui um checklist de quem é que está interessado, obviamente, em sim, sim, escrever. sim. E o que eu vou fazer é oferecer este design. Eu não sei se vocês conhecem o Rogue dos X-Men. Sim, sim, no chat. E eu sou super fã e pronto, principalmente dela em Rogue. versão isto é Terra Perdida ou qualquer coisa que era dos anos 90, uma BD que eu nunca mais me esqueci. E eu vou fazer chegar isto ao João, que depois vai-vos enviar isto com muito carinho e amor e vocês vão ficar contentes, certamente. Espero eu, espero eu. Pronto. Com certeza que vão. Aquilo que nós falamos até agora é uma espécie de um misto. É a ideia que o artista deve começar com uma base, não deve se Uhum, estressar demasiado com a ideia do alcançar um ideal, mas deve simplesmente tentar criar uma base para conseguir ficar, não digo uhum. forte, mas para crescer como artista. Falamos da importância dos portfólios, que acho que é um Sim. tema muitíssimo importante. E Uhum. também falamos da perspectiva do cliente, da postura que nós devemos ter para com o cliente. Um, Agora, assim, uma forma um bocadinho mais leviana, qual foi a Hum. situação mais caricata que tu já tiveste com um cliente? Uh, eu tive algumas extremamente interessantes. Se calhar, eu vou resumir três assim, tópicos. É assim, eu tenho muita sorte, eu tenho muitas histórias, mas corresponde a meio por cento de toda a minha experiência profissional. Grande parte delas foi nos meus primeiros anos, principalmente pré-publicidade. O pessoal em publicidade é muito a sério, não tem tempo para estar a brincar e tudo o que não é publicidade normalmente é um bocado mais sério. Mas pronto, eu vou resumir isto rapidamente, vou tentar dar um minuto a cada história, que isto é Ok. ouro. Portanto, a primeira história foi, eu fui chamado, ainda não trabalhava como freelancer, fui chamado a um estúdio, o que eu pensava que era um estúdio, e cheguei lá e estavam pessoas a pôr discos de CDs em caixas de DVDs. Só assim. Eu olho para aquilo, ok. E depois, Tiago, por favor, suba. Eu, suba, ok. E depois vão para umas casas, para uma espécie de sótão. E eu, está cada vez melhor. Se calhar vou enviar uma mensagem à Joana a dizer: Joana, Se não é assim, aparecer. foi bom, pronto. E eu subi as escadas e deu-me um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement. E ahm, eu fiquei assim, este gajo antes de ter a conversa comigo está a dar-me um NDA, mas eu não me preocupei muito porque por trás desse NDA estava uma lista dos DVDs que já estavam a vender na parte de baixo. E assim, este gajo acabou de me imprimir um contrato que não é válido, Exato. ok? E então eu assinei aquilo, tipo, conta-me lá o que é que eu estou aqui a fazer, já agora quer saber. Então o gajo vira-se isto e foi literalmente isto. Eu tive uma grande ideia.
Oh, não! Eu preciso de um ilustrador como você para ilustrar. Está pronto e eu estou pronto. Então, eu quero contactar o Cristiano Ronaldo. Eu tive uma ideia do Cristiano Ronaldo investigar crimes em estádios. Crimes em estádios do Cristiano Ronaldo. Ok. Certo. E atira um livro, uma coletânea do Halo, que tinha desde Moebius, tudo e mais alguma coisa, gajo mega top, e dizer, você consegue fazer isto, eu quero esta qualidade. Eu assim, olhar para este gajo, ok, e quanto é que você quer pagar por isto? Não, não, você não está a perceber, isto é um investimento. Você faz X páginas, eu levo à reunião e você depois você entra no projeto. E eu, ok, começa bem. Portanto, que as páginas grátis do Cristiano Ronaldo a investigar crimes em banda desenhada, certo? Ok. E quando é que é essa reunião? Não, não está a perceber. Eu ainda não marquei a reunião. Mas como não marcou a reunião? Ainda nem sequer tenho o contacto dos managers do Cristiano Ronaldo. Bem, então, boa tarde. História número 1. História número 2. Fui contactado por uma playmate famosa que queria uma pin-up. E então, vou resumir muito, muito mesmo. Quis ir beber café comigo e queria uma pin-up grátis. Não vou preencher, vou deixar a Na vossa imaginação, exato. imaginação preencher o resto. Foi muito, 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 muito caricato. E a terceira, foi uma vez, também por acaso foi com um pin-up. E isto só para não, eu já tive o caso de trabalhos de pin-ups muito bons. Eu tenho uma pin-up que foi para um avião da Segunda Guerra Mundial que eu adorei, trabalho espetacular, está brutal mesmo. Não é um dos Mas que está no teu site até, se não me engano. está no meu site. Uma rapariga loira, assim com a camisola Exatamente, branca. exatamente. Mas o outro foi também com uma rapariga, era para uma pin-up e era uma reunião e o cliente literalmente atirou notas de 100 euros por cima da mesa e disse: Mas tu queres dinheiro? E eu fiquei assim e não reagi. E ele ainda se virou e disse: Que não gostas de dinheiro? E eu: Então, boa tarde. Coisas assim. Isto é o top 3. Já tive outras coisas. Mas estas são aquelas que eu me lembro com um bocadinho mais de carinho. Só para computar, também fui uma vez numa entrevista foi uma cena de jogos, isto foi antes de eu ser freelancer, e Uhum. também aquilo que veio ajudar-me a eu não ir para jogos, uh, chamaram-me para um estúdio de jogos. Eu cheguei lá e mostraram uma demo do jogo Sim. e depois perguntaram-me tu foste diretor de arte de uma empresa de videojogos, não fui? Eu tinha uma equipa de 8 pessoas, havia 3D, 2D, a gente fizemos jogos. Ok, tu achas que este projeto é possível? Eu acho que sim. À espera que me fosse dito, Sim. Vais ok, receber então X, o vais cargo é fazer este, isto, vais isto. receber X e não sei o quê. E a pessoa vira-se, pronto, é isso que eu queria ouvir. Nós, no fundo, só te chamámos para ver se tu, como profissional, acreditavas no nosso projeto. E fiquei assim, espera lá, tu chamaste-me a Lisboa para eu ver o teu jogo só para te dar uma palmadinha nas costas. Pronto, coisas assim. De É resto, assim, vou-te ser sincero. uma coisa se eles fossem diretos contigo e dissessem assim, olha, tens disponibilidade de ver Yeah, isto não, yeah, yeah, e yeah, yeah. mandarem-te informação? Porque nós fazemos isso como artistas uns com os outros, que é um aspecto que Sim. até acho Não, é interessante. normal. Eu, Assim, muitas vezes, quando tenho dúvida acerca de alguma coisa, primeiro eu tenho uma diretora de arte cá em casa, portanto é a primeira logo a chatear. Quando a Joana não está disponível, porque chatei o André Caetano, que sou uma coisa mais relacionada com a banda desenhada, e o André diz: Não, não, isto está tudo horrível. Não, o André é muito simpático. Não, mas eu mostro muitas vezes coisas ao pessoal e é normal. Agora, é assim, vamos com uma postura de entrevista de trabalho ou é para nós estarmos a massajar um ao outro? São coisas diferentes, percebes? exato. Há uma diferença de Um, cultura, no fundo. é, 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 são posturas diferentes.
ok? Queres que a gente beba café? A gente bebe café, está na boa. Agora, é uma entrevista de trabalho, é uma entrevista de trabalho. Pronto. E é esses os casos. A nível de depois, confusões que eu tenha tido com clientes, depois já só com a nível de coisas de pagamento, mas são, claro, como eu te digo, são coisas dos primeiros anos, porque depois para a frente tu começas a ganhar um bocado de faro à coisa e já não tens medo, é tipo, queres um trabalho que eu envie parte primeiro e pagas depois e depois queres pagar a 25 prestações a 1 euro cada É, uma, não são coisas sei. manhosas. É aquele tipo de Sim. ideia de abrir uma torneira às gotinhas e de repente fechar a torneira e fugir. Hum, Com a torneira na é, mão. não, não, não. É um bocado aquela atitude de ouve, não és tu que queres namorar, não sei eu que quero namorar contigo, tu é que me ligaste, tu é que queres namorar comigo. Portanto, é bom que a coisa convença, percebes? É um bocado por aí. Um, é isso, é a minha experiência com clientes. Há outras experiências e há outras coisas que fazem sentido a falar. Por exemplo, a Branquinho está a falar de uma coisa importante, que é, há muitas empresas agora de videojogos que vão captar estudantes ansiosos por começar a entrar no ramo e faz isto e vem aqui e está há 3 meses a custo zero. Calma lá. Até É, está é, é, aqui, até está aqui o exemplo de Branquinho Arte, que diz: sim, já me aconteceu prometer em estágio, tinha de fazer testes de animação 3D, que fiz e certo. nunca recebi feedback. Fiquei uma semana atrás deles sem saber se era para continuar. Pois não, É, esse tipo de coisas é assim, vou-te ser muito sincero, eu mesmo com uma carreira de alguns anos, às vezes levo uma facada, são muito raras, mas normalmente é porque eu me apaixonei pelo projeto demais, é porque eu, não acontece. tá bem, coisa, percebes? Mas eu também tenho a sorte, e isso é uma coisa que depois, para a frente, um dia a gente faz uma live. Eu vivo com uma sanguinária. A Joana é absolutamente incrível a lidar com clientes, mas é assim uma cena brutal. Tipo, desligar o telefone 3 mil, não, eu quero 4 mil. E os gajos dizem, não, pá, é incrível, é assim, pá, esquece, eu não tenho esse sangue frio, é assim uma cena de pá, normalmente aquilo que me deu problema foi coisas que eu, fui muito, eu gosto disto, vai correr bem, não sei o que e tal. Foste Namorei aliciado. aquilo. É. Fui aliciado. Fui mais pela cara do que propriamente pela personalidade e do azar. Uh, é isso, é isso. Agora vou fazer um pequenino à parte. Se alguém quiser fazer uma pergunta que ainda não foi feita, ou alguma pergunta especial para o Tiago, por favor, não se esqueçam, podem colocar enquanto nós falamos agora dos nossos tópicos restantes. Bem, eu queria te Sim, sim, perguntar sim. uma coisa em Uhum, relação às tuas influências, certo. influências que tu tens até o dia de hoje, ou influências que te moldam mais o teu trabalho hoje em dia. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho própria. Grande parte do meu trabalho é publicidade. E eu não tenho influências aí. Eu entro em branco. Isso é um bocado estranho, mas eu passo a explicar. Uh, em ilustração eu tenho muitas influências de coisas que eu fui consumindo ao longo dos anos. Coisas de mesmo, diria que de miúdo foi principalmente Moebius e coisas relativas à banda desenhada em que eu via mundos fantásticos e coisas assim. Eu tive a sorte de crescer numa casa em que tinha muitos livros de banda desenhada e de altíssima qualidade. Estamos a falar de heavy metal e coisas alternativas incríveis. Não era só o Tintin, havia o Tintin, mas havia coisas com um patamar acima e aquilo abriu um bocado o horizonte. E o facto de também não fazer muita coisa com os meus pais, estava muito quieto, e então isso hum, estava lá e eu consumi. Hum, mas
depois começou a ser artistas de concept art. Sid Mead, Craig Mullins. Um, Depois migrou para artistas mais tradicionais. Principalmente Anders Zorn, John Singer Sargent, Sorolla, gajos de uma síntese e uma qualidade técnica incrivelmente apurada em termos de isto é água com duas pinceladas e tu ficas assim, malta. Exato. É uma sensibilidade para chegar ali e simplificar Yeah. sim. A síntese é incrível. Eu gosto muito de Alberto Mielgo. Primeiro, também porque gosto bastante das opções de trabalho dele, depois que o gajo é uma personagem. E gosto muito da síntese dele. E eu, de certa forma, eu gosto muito do no bullshit que ele tem, que é muito, muito bom de ver. Gosto muito de Sean Barber, de Ollie's Dunlap, de gajos de pintura muito obscura, que são os pintores dos pintores. Gajos que adoro Jorge Coelho, que entrou aí, esse gajo é um boss. Okay? Ou seja, transitou de banda desenhada para concept art, para coisas assim, e atualmente é mais pintura. Porque, grande parte daquilo que eu faço não tem grande influência. Eu acho que sou contratado por isso. Eu chego e resolvo. Eles dão-me o feedback, dão-me a opinião do que é que querem. Sim. E eu, no fundo, dou a minha opinião, que vem informada de um universo diferente do deles, e normalmente isso funciona, percebes? Como eles estão habituados a ter uma postura muito comercial, muita... Moldando-te a esse. Sim. E tens que pôr o copo da Pantone, com a Pantone virada para ti, que é para mostrar que estás a beber do copo da Pantone e coisas assim. Eles estão formatados dessa maneira e tu trazes uma opinião diferente. E isso vai complementar o conhecimento deles. Deixa-me só responder aqui duas perguntas que estão a colocar. Sim. Era exatamente o que eu queria perguntar. Quais são os dois projetos atuais e projetos que gostarias de concretizar no futuro? Projetos atuais, eu estou a fazer... Deixa eu só ver se eu consigo mostrar. Eu vou pintando a óleo. Estou a fazer aqui um quadro a óleo da minha mulher, em gozo dela, que é Santa Joana. Tenho alguns projetos a óleo para fazer, mesmo com modelo. Estou a trabalhar também com a Sara, que é o modelo do Trojan e do nosso curso. Pedi para ela pousar para mim e vou fazer uns quadros a óleo. Estou a fazer, eu não vou dizer que vou fazer uma banda desenhada, porque no momento em que eu digo que estou a fazer uma banda desenhada, eu deixo de fazer. Eu estou a fazer uma coisa de cyberpunk. Não quero falar muito sobre isso, porque senão eu perco a pica disso. Pronto. Ok. Estou a fazer coisas de publicidade que faço todas as semanas. Storyboards, estou a fazer coisas que eu gostava de concretizar no futuro. Eu já trabalhei com um cliente high profile, com dois clientes high profile, que foi a Netflix e a PlayStation, e eu não posso mostrar esse trabalho. Porque foi um NDA que foi-me pedido para não mostrar, e o segundo porque era pré-produção, ou seja, não é o produto final. E eu gostava de voltar a trabalhar com essas empresas numa escala diferente que eu trabalhei, mas dentro dos mesmos assuntos, porque eu sou um gamer do caraças, eu consumo tudo, portanto eu quero que a PlayStation queira trabalhar comigo, liga-me, coisas assim. E eu gosto de coisas deste género. Agora, deixa-me só ver aqui outra pergunta, que é
Como é Ahm, que devemos avaliar o valor do nosso trabalho, principalmente se estivermos a começar? Eu exato. tenho uma coisa que eu comecei a fazer que era, quando eu não sabia o valor de um trabalho, eu perguntava, que é, o cliente faz sempre um jogo de cintura boeda simples, que é tipo, quanto é que levas? E tu dizes, como tens medo e receio e estás a começar, eu vou fazer uma tela a óleo que me vai durar 3 semanas e custa 100 euros. E o gajo, fiz, tal, Já foi. ah, já foste. Eu, a cena que eu aprendi mais foi uma ilustração que eu ia cobrar 700 euros, e era isso que eu ia cobrar, e eu, naquele dia, fez-me um clique e perguntei ao cliente, quanto é que quer gastar? E o cliente vira-se e diz, atenção, olha, isto não tenho um orçamento muito grande, eu só queria gastar 3.500 euros com isto. Eu, a gente consegue trabalhar com isso, está bem? Percebes? Não sabes, cala e pergunta, ok? Depois há outra coisa importante, que é, não há uma tabela. As pessoas querem sempre uma tabela e um valor de referência. Eu cobro X por um plano de storyboard, mas os meus planos de storyboard são todos pintados, todos a cores, ok? Não é um valor de mercado que eu te consiga dar para ti, porque há pessoal que faz planos de storyboards, por exemplo, o Jorge faz trabalho de storyboard brutal, pá, mas ele faz a linha e faz com um look completamente diferente. Tu tens que perceber uh, quanto tempo é que vai demorar e é pá, que tu não te sintas idiota por fazer aquilo. Tu não podes sentir mal contigo mesmo, ok? Exato. É tipo, se o teu valor é 100 euros, é de 100 euros, certo? Uh, se o cliente não pagar isso, não és tu que estás mal, é o cliente que é uma merda. Ou que É não assim. pode pagar, ponto. Pronto, certo, vamos usar esse termo, é o cliente não pode pagar, certo? É mais justo É, para com o é, cliente, que às é, vezes é, o é. cliente não tem Sim, noção sim, 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 sim. do custo da. Sim, vamos usar essa gramática, eu gosto mais, sim, sim. É mais suave. Mas um bocadinho mais suave. Uh, mas isto é um bocado por experimentação. Não tenhas medo de perguntar ao cliente quanto é que quer pagar. Se o cliente responder, eu quero pagar 100 euros por um trabalho que custa, tu sabes que custa 500, é a altura que tu dizes, então, uma boa tarde, não posso trabalhar Exato. com esse valor. Sais Exato. tu em alta e não fazes um trabalho de 100 euros que já me aconteceu aceitar trabalhos maus e depois tocar o telefone ou receber um e-mail de um trabalho 2 ou 3 vezes mais bem pago Só que e estavas depois com fico aquilo assim, ali. É. e agora não posso fazer isto porque disse a este dude que agora entregava isto e então estou preso a esta asneira deste tiro no pé quando podia estar a trabalhar. Às vezes nem é só o dinheiro, aquilo é mais fun, aquilo era mais divertido, ok? E é um bocado por aí. Deixa-me ver se há aqui mais alguma pergunta. Ahm, Basicamente é isso. É assim, o lidar com clientes é mais fácil quando tu tratas não como uma entidade superior e suprema que reina sobre o universo, o teu Exato. universo. Tu és freelancer, tu controlas o teu destino. Há uma coisa que as pessoas não compreendem que é muito importante. Por seres freelancer, não significa que vais fazer sempre o que tu queres quando tu queres. Exato. Quer a nível de trabalho, quer a nível de disponibilidade de tempo. Agora, isso significa que lá porque não estás a fazer o trabalho que tu achas mais, não tem que ser uma decisão estúpida. São duas coisas completamente diferentes. Há decisões profissionais que podem ser muito bem tomadas e estrategicamente bem feitas. Eu já fiz trabalhos para clientes que o trabalho em si não era interessante, mas aquela agência era interessante para mim e veio abrir portas porque Para viram a outro. minha credibilidade, viram a minha consistência e depois foi dar a outras coisas. E há uma coisa que é muito importante a nível de consistência, que as pessoas menosprezam bem. O word of mouth. Tu trabalhas com um gajo que fica com uma boa impressão de ti e que depois vai para outra agência e de repente
tens duas agências que têm o teu contacto, Exato. ok? E depois é uma multiplicação. Não é que eu seja um deus de storyboard ou que a minha qualidade seja acima dos outros. Eu por isso simplesmente não fiz a geneira. Tempo suficiente para os gajos não correrem comigo de lá. Tens consistência, entregas a tempo, fazes um trabalho com qualidade. Yeah, não Sim. cobro mais do que devia cobrar, tipo, este storyboard é para a PlayStation. Pá, então vamos fazer 300 euros cada plano, está bem? Pá, certo? Tipo, dentro do caminho lógico, dentro de tratar as pessoas com respeito. Do outro lado, se tu tratares a outra pessoa com o respeito que merece, ela vai devolver esse respeito. Se entregares as coisas quando a pessoa te pediu, a pessoa vai entender E vai-te ter a em tua postura consideração, no profissional. fundo. É só Porque se ela isso. tiver que escolher entre três pessoas, ela vai escolher aquela que ela conhece, que sabe que vai conseguir entregar a tempo, que vai conseguir entregar com qualidade. Há outra coisa que também é importante falar em relação ao medo. Há uma coisa que eu tive muita sorte quando comecei a trabalhar em publicidade, foi eu comecei a trabalhar praticamente logo com uma das duplas de topo do país. Mesmo. São gajos mesmo, pá, com muitos anos de carreira. Gajos. Não, ok, não há melhor do que eles. A meu ver, não há melhor em publicidade do que eles dois. Não há. E eles não têm tempo para tangas. E, por exemplo, eu era briefado em 5 minutos à entrada da agência. Literalmente isto. Chegava, Tiago, eu quero isto, este plano, o gajo chega, agarra, faz isto e coisa. Bom dia. Consegues fazer isso para depois da manhã? Tá. Não chateio o gajo, não envio 50 desenhos e para dizer, mas achas que ele deve ter a camisola cor-de-rosa? Ou Não? assim, ou não, não, eu só entrego o desenho e estou calado. Ui. Percebes? Se ele tiver alguma coisa que não gosta, não te preocupes que ele vai-te dizer, ok? Não te Sim, preocupes de todo, ele mas está vai-te feito. dizer de certeza. Mas está Mas feito, está no feito. fundo. Tu Exato. estás lá para resolver um problema, não para causar problemas, ok? Mas achas que deve ser assim? Dude, desenrasca-te, ok? E isso, o Tens autonomia. desenrascar-se é uma coisa que tem vindo... É, que começou a perder-se muito, parece que o pessoal fica muito a medo, pá, tipo, pá, se correu mal, correu, a gente lida com a cena. Grande parte, por isso é que eu gosto de algumas coisas, tipo, eu adoro fazer Inktober e aquelas coisas, tipo tinta da China, que eu não acho que tenha assim tanto jeito, mas eu gosto de ver o carro e pela ribanceira abaixo. E tu vais assim com medo. E tipo, E não até estás sai a, coisas tipo, interessantes às vezes. Estás ali, e aquilo, estás. e tu vais-te desviando, vem uma árvore, estás a ver? E tu atiras-te e lidas, pá, a tinta foi toda a viola para aquele lado, não faz mal a textura, estás a ver? Pá, cenas assim, tipo, ter Não um é um carro erro, é um feature. houve, Basicamente. houve. É uma opinião tua. Percebes? Exato. É lidar com a cena. O pessoal hoje em dia, e eu não quero dar aquela cena do eu sou muito experiente e tenho 40 anos quase, e não é nada disso. Tem mesmo a ver com postura, e eu não sou de todo assim a nível pessoal, sou super introvertido, mas profissionalmente eu sou focado. E quando eu estou a desenhar, eu tenho inseguranças, mas eu não deixo, eu uso essas inseguranças para me darem resultados. Ok? Correu mal, Exato. ok, correu mal, ok? Vamos lidar com isso. Ou fazemos outro, ou vamos usar este traço, que afinal é uma coisa que não estava no desenho e vemos como é que funciona. Às vezes basta só Uh, renovar um painel, não precisa ser tudo. É só aquela parte que eles querem mudar. sim, Ótimo. acho que a arte de desenrascar, ser um bocadinho MacGyver e de tomar um bocado as rédeas do controle daquilo, se está a correr mal e dás a volta por cima, epá, isso é a coisa que eu gosto mais. Eu hoje em E é dia satisfatório. uh, é a cena mais satisfatória. Quando aquilo está aí tudo à viola e tu ficas assim, ui, o barco está a virar. Mas depois consegues dar a volta aquilo para cima e fica uma cena fixe que o Sim. cliente de repente vira-se, pá, gostei da ideia e ficas assim, teve sempre sob controle. Sempre. Estás a ver? Eu sabia que Foi ias curtir propositado. isto. Era Tal. isto. E isso é uma das coisas que é importante. Eu acho que o pessoal, às vezes, quando vê tutoriais e coisas assim, acha que aquele pessoal está super sob controle em todos os momentos. Que aquilo é um plano meticuloso de 3 anos. Estás a ver? Não. Nós nem Grande sabemos parte quantas daquele horas é que aquele pessoal. tutorial.
Pá, se este pessoal fosse todo sincero, eu diria que grande parte deles às vezes aquilo corre mal e os gajos transformam aquilo em bem. Estás a ver? Pá, o Ross Droz, aquilo eu diria que aquilo, 50% daquilo é desenrascante do gajo e eu dou valor a isso. Sinceramente, dou muito valor, Sim, mas o gajo, estás a ver? O gajo controla a sim, cena, o ele gajo. e consegue-se perceber nos tutoriais, quem tiver com atenção, às vezes ele está a fazer uma forma e ele não funciona muito bem assim. Vamos lá, e de Yeah, repente põe os efeitos, põe uma luz a bater de forma diferente, complementa mais a yeah. figura e tá. Já agora, Não, para. Mas sim, diz. sim. Não, não, não. Diz. Não, Para ia só concluirmos dizer aqui. isso, é uma boa sensação ah, quando tu transformas uma coisa não funcional em algo que não estavas à espera, uma ideia que não estavas à espera e resulta. E eu aprendi a lidar um bocado com isso. É muito, é muito bom quando um desenho que tu fazes tem a capacidade de surpreender, foge Exato. do plano e tu fica assim, olha, Fui eu que fiz isto. está-se bem, ficou fixe, estás a ver? Exato, Consegui exato. não, não dar a cabo de uma tela. Respondeste à necessidade do Yeah, exercício do meu, cliente. Está ali. não, pá, Exato. é ótimo e é muito, muito bom essa sensação. Acho que é isso. Bem, agora queria-te fazer uma pergunta. Hum. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Se As quiserem pessoas seguir o teu podem me trabalho. encontrar no Instagram e no Facebook e online, mas eu vou ser muito sincero, eu não posto assim tanto, eu cada vez posto mais coisas parvas do que propriamente trabalho super fresco, eu cada vez faço, preocupo menos com o trabalho do que acho que as coisas têm que ser um bocadinho mais fun. Leviana. Uh, É uma forma. yeah, pronto, Porque flui. eu muitas vezes eu mostro coisas parvas ou mostro que estou a jogar um Call of Duty com 10 anos e, 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 e é mais isso, eu não estou muito preocupado em mostrar o meu trabalho. Se querem ver o meu lado mais profissional, está em www.tiagolopimentel.com. No Instagram eu vou publicando coisas, não, às vezes apaga outras vezes de repente pinto o óleo e depois faço trabalhos a tinta da China, porque também se não tenho essa pica de ir fazendo coisas que me estimulem, não sei se vale assim tanta pena. Eu queria falar de uma coisa, um, vou tentar que não seja muito longa, mas foi porque eu tenho alguns alunos de mentorship, eu tenho uma aluna uh, que mostrou, falei com ela e ela mostrou uma coisa que eu tenho visto cada vez mais e achei que era bem importante falar, que é a ansiedade, os art blocks e o lidar com essas coisas todas e a pressão da rede social, não sei o quê. Um, é normal que haja agora boa ansiedade, uh, mas eu tenho vindo cada vez a ver a cena mais, de forma mais agravante. E eu dou-lhe este conselho. Foi a maneira como eu processei isto e se calhar gostava de deixar aqui. Há uns anos eu li uma coisa do William Stout. Se quiserem procurar no williamstout.com, que ele tem lá uma entrevista que foi feita ao Moebius. E ele deu 18 pontos de como lidar com uma carreira artística. E eu achei interessante que o ponto número 1 que o gajo deu foi: deixa as emoções fora do estirador. Eu fiquei assim. O gajo, de tudo o que podia falar, a primeira coisa, o ponto número 1, foi: deixa a emoção fora do estirador. Porque, e eu depois pensei nisso e disse-lhe isso, que é, o cliente não vê, não paga emoções, não Paga resultado. paga a tua ansiedade, não paga se tu te sentes mal, se te sentes insegura, se está a correr coisas fora do design na tua vida. E há um conselho que eu tenho a dar acerca disso: nunca dês nada ao cliente que ele não pague.
Portanto, não lhe dês as tuas emoções a não ser que ele as pague por elas. Ok? Se ele quer ver ansiedade, então pague para ver ansiedade. Exato. Ok? Deixa, Bom conselho. deixa isso fora. Quando estás a desenhar, deixa tudo fora daí. As pessoas juntam a parte emocional, a capacidade técnica de desenhar com a emoção. E são duas coisas diferentes. O facto de tu, naquele dia, não estás a conseguir desenhar, não tem a ver que és inepta ou que não tens a capacidade técnica. Só segunda-feira. Okay? Simplesmente estás-te a limitar por causa das tuas emoções, da tua maneira de pensar. Nem sequer aquele desenho é quem tu és como pessoa. Portanto, logo aí, eu quero deixar uma coisa muito clara. O meu lado público e artístico, eu não sou essa pessoa. Eu sou pai, eu sou gamer, eu sou marido, eu sou irmão e por acaso também desenho. Não sou aquilo que eu faço. E isso é muito importante as pessoas distinguirem e aprenderem a lidar com a ansiedade e com dividirem essas duas coisas, porque é uma arma muito, muito importante de ter. O conseguir separar a tua capacidade técnica não é uma afirmação de quem tu és como pessoa, nem uma afirmação artística de quem tu és, é só um desenho. Okay? É só isto que eu queria dizer. Foi uma conversa que eu tive no outro dia que achei que era importante. E agradeço a Okay? mensagem, acho que é muito importante. E agora vou-te fazer uma coisa, nós temos 5 minutos, por Certo? isso, bullet point. Artistas portugueses que tu sugeres o nosso público de ver, de acompanhar. Eu vou só dizer nomes porque são demasiados e são bada bons. Eu disse o Jorge Coelho, o André Caetano é bada bom, a Patrícia Dalboé, tipo, a nível de ilustração, parte da casa toda, Patrícia Furtado, Daniel Correia adoro os trabalhos dele de tipo Magic brutal. Pá, o Daniel Gamelas Dalboé a nível de rendering é mesmo muito bom. O Miguel Rui está a fazer coisas de ateliê espetacular, tipo, bada bom, tipo, cenas clássicas brutais. Um, eu adoro o trabalho do Tchugo. O João Moura faz coisas pá, de animação geniais. Um, Alexandra Ferreira, Zazen Blue, faz coisas incríveis de personagens. É super fixe. Mais, tipo, o Ricardo Venâncio dá-lhe bem a nível de banda desenhada. É estupidamente bom. Tiago Franco é bué da bom em termos de conceito de como é que aquela personagem deve ser, em que universo é que existe, pá, o gajo parte a louça toda. Um, Ex-alunos meus, a Tatiana, faz animais brutais, ok? Temos a Branquinha, olha, faz personagens incríveis, mesmo muito bons. Pá, tenho o João Costa, que fez um concept de Cyberpunk bué da bom. Tenho uma ex-aluna que é a Maria, que é a Mary's Artwork, tem 50 mil followers, faz coreanos. Tipo, ela pinta melhor do que eu realisticamente. Eu nem quero falar muito dela, senão vocês vão logo. Pá, agora, gajos que eu já amo há muitos, muitos anos. E pá, Que vale mesmo a pena ver. não, tudo que eu digo, todos estes artistas acho que são incríveis e são incomparáveis. Mas estes dois são aqueles que a dada altura eu pensei, eu quero ser como tu. Quero mesmo ser como tu. Um é o Marco Val, foi o gajo que me ensinou a pintar Photoshop. A usar o Photoshop. E o Marco tem um mindset de professor único. É mesmo, mesmo, mesmo um gajo a prestar muita atenção. E o Ismael tem uma maneira de pensar única. A maneira como ele aborda pintura é um gajo a nível de composição e técnico, acho que é genuíno. É mesmo, é um artista dos A artistas. caixa completa, digamos assim, tem tudo. Yeah.
Acho que é isso. E eu, Fica não, agora. tenho que dizer, tenho só Sim, concluir sim, como sim. artista, porque senão levo uma Sim. facada Oh, que, oh. que a minha mulher, a João. Joana Muste, faz ilustração. Vão ver. Já agora fica a nossa última questão, o nosso desafio Atena, que é desafiar Hum, uma pessoa para fazer uma próxima live connosco. eu propunha o Marco Val. Primeiro que o Marco é um comunicador do caraças e é um excelente professor. O gajo é um poço de conhecimento e de know-how mesmo a sério. Ok? Portanto, Marco, e basta só dizerem que sim. Ele diz logo que sim, o gajo é um bacana. Pá, é na boa. Só se ele não puder mesmo, mas pá, Marco Val. Ok? O desafio está lançado e mais uma vez quero agradecer ao público por ter assistido nestas 2 horas de live e quero-te agradecer a ti por teres aceito o convite. Adorei a conversa Obrigado. e espero que no futuro possamos ter outra conversa assim. Deixa-me só mandar um abraço e um obrigado a quem nos esteve a seguir. Isto não é uma coisa muito típica para mim. Eu só me digo mais ou menos estas coisas nas aulas. Um, mas sempre que tenham alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, não que eu seja super informado em tudo, mas só houver alguma coisa que eu possa ajudar, digam-me. E obrigado por terem estado a ouvir num sábado à noite. E fixe. Ok? Obrigado. Muito obrigado Muito pelo obrigado a convite. todos. Tá? Muito Mais uma obrigado. vez, uma boa noite a todos e um bom fim de Boa noite. semana. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até para a semana.